Olá! O objetivo do vídeo de hoje é resolver o Exame Nacional de Matemática da segunda fase de 2023. Sem mais demoras, vamos então começar com a primeira pergunta. Então, a primeira pergunta, que era uma escolha múltipla, pergunta qual é o limite, qual destas sucessões, aliás, que nos apresentam, é que tem um limite que dê zero. Então aqui vocês poderiam ir por aquela abordagem de experimentar as várias hipóteses e ver qual delas é que dá zero, ou poderiam tentar dar um primeiro olhar mais atento, de tal forma a conseguirem ir mais incisivamente à resposta certa. Vamos supor que vocês não fazem a menor ideia e então eu vou começar por testar a hipótese A. Vou ver o limite da primeira sucessão, vou ver se dá zero e depois vou então explicar porque é que eu iria à opção correta. Então, vamos fazer o limite da sucessão 1 menos 2 sobre n elevado a n. Portanto, vocês sabem que quando se trata de um limite de uma sucessão, o n está sempre a tender para mais infinito, porque em uma sucessão, n representa os números naturais. Então, quando eu substituir aqui o n por infinito, obteríamos o seguinte: 1 menos 2 sobre mais infinito elevado a mais infinito. Ora, 2 a dividir por infinito vai dar 0. Ficaremos então com 1 menos 0 elevado a mais infinito, ou seja, 1 elevado a mais infinito. E 1 elevado a qualquer coisa, seja lá o que for, vai dar sempre 1. Portanto, a primeira dava 1 e então vocês já excluíam aqui a primeira. Ora, eu diria que era relativamente fácil perceber que era a D, mas eu vou explicar porquê. Então, a sucessão D, que é menos 1 elevado a n, a dividir por n, pode ser interpretada como que por ramos. Ou seja, ela vai ter uma expressão quando o n for um número par e outra quando o n for um número ímpar. Isto porquê? Porque quando o n for par, menos 1 elevado a um número par vai dar 1. Então a sucessão tem a expressão 1 sobre n se o n for par, certo? Ora, se o n for ímpar, já temos menos 1 sobre n. Isto é, se o n for ímpar. Então agora vamos tentar rapidamente perceber o que é que acontece quer num ramo, quer no outro. Então, vamos começar pelo primeiro valor que n toma. Se n é natural, o primeiro valor que ele toma é 1. 1 é um número ímpar, então vou para o segundo ramo. Menos 1 a dividir por 1 dá menos 1. Então está aqui o primeiro ponto da sucessão. Estamos a tentar fazer o seu esboço, digamos assim. Quando n for 2, já vou para o primeiro ramo. Ou seja, 1 sobre 2 é 1 meio. E o que acontece é que, como vamos dividindo por um número cada vez maior, o andamento, digamos assim, da sucessão vai ser este que eu estou a fazer aqui. É como se ela fosse convergindo para zero. É o que acontece de facto. Então, o limite da sucessão que está na opção D é zero. Ok? Esta era a opção certa. Ora, passamos então à próxima pergunta. Eu vou então apagar aqui para ter espaço de escrita. Vocês podem facilmente fazer um print se quiserem copiar esta resolução, fazer um print do vídeo. Então, pergunta 2. Na pergunta 2, nós temos aqui uma construção em que vamos colocando sucessivamente triângulos um dentro dos outros, ok? Sendo que o maior triângulo tem um lado de uma unidade, e os triângulos são equiláteros, ok? Nós queremos mostrar nesta pergunta que a soma dos perímetros dos n triângulos desta sequência é menor do que 6, ok? Então, a minha abordagem para esta pergunta será: vamos pensar na sucessão do tamanho dos lados dos triângulos, depois uma nova sucessão para os perímetros, ok? E por fim, vamos fazer a soma dos primeiros termos dessa sequência dos perímetros. Então, vamos por partes. Como se trata de um triângulo equilátero, o perímetro é 3 vezes o lado, certo? 3 vezes o lado. Vamos então agora ver a tal
sequência para o comprimento dos lados. Sequência de lados. Vou só puxar isto aqui para cima, porque senão posso ficar sem espaço. Então, a sequência dos lados é: o primeiro lado tem tamanho 1, o segundo tem metade, porque é o que explica ali no enunciado. Então, a seguir viria um termo que seria 1/2, depois seria 1/4, depois seria 1/8. Está sempre a passar para metade. O tamanho do lado, o comprimento do lado daqueles triângulos. Agora vamos perceber o que é que acontece ao perímetro. Então, sequência de perímetros. Então, eu já disse que o perímetro é 3 vezes o lado, então o primeiro termo é 3, o perímetro do primeiro triângulo. Do outro será 1/2 vezes 3, que é 3/2, 3/4 e por aí adiante, ok? E depois eles dizem assim, vou sublinhar o enunciado: mostre que a soma dos perímetros dos n triângulos da sequência é menor do que 6. Soma dos perímetros, ou seja, é SN. É a soma dos primeiros termos de uma sucessão. Neste caso é a dos perímetros, ok? E nós temos que reparar que tipo de sucessão é esta a dos perímetros. Sucessão ou sequência. Se ela é aritmética ou se ela é geométrica, ok? E ela é geométrica. Porquê? Porque de termo em termo nós multiplicamos sempre pelo mesmo número e chamamos esse número a razão. Se não, reparem no seguinte. Então, deste para este, o que é que eu fiz? Fiz vezes 1/2. Deste para este, fiz vezes 1/2. E assim sucessivamente. Então, esta sequência dos perímetros, ela é geométrica, tem um primeiro termo, o de 1, que é 3, e tem uma razão, que é 1/2. Ok? Então, se eu quisesse escrever a soma dos primeiros termos, olhando para a fórmula que está lá no formulário, e a fórmula que está no formulário é o de 1 vezes 1 menos o r elevado a n, a dividir por 1 menos o r. Esta aqui é a expressão para a soma dos primeiros termos, ok? Neste caso são n termos, são infinitos, não é? Poderemos colocar sempre triângulos ali cada vez mais pequenininhos. Ora, vamos então substituir aqui os valores que temos. O U de 1 é 3. A razão é 1/2. Vamos dar aqui uma simplificada nisto. Ora, fica 3 vezes 1 menos 1/2 elevado a n. Atenção, aqui temos para um parentezinho no meio. Aqui 1 menos 1/2 dá 1/2. Agora o que é que eu vou fazer? Vou juntar aqui estes dois números que estou a sublinhar. 3 a dividir por 1/2 dá 6. Estou só a tentar simplificar a expressão. Então fica 6 vezes 1 menos 1/2. O 1/2 está elevado a n. Ok? Esta expressão dá a soma dos n primeiros perímetros dos triângulos. Ora, eu quero mostrar que este valor tende para um número inferior a 6. Então tenho que fazer o limite, tenho que ver para onde é que ele tende, para ver que realmente vai dar sempre inferior a 6. Então eu tenho que fazer o limite desta expressão. O limite 6 vezes 1 menos 1/2 elevado a n. Então, tal como eu disse na pergunta anterior, se é o limite de uma sucessão é porque o n está a tender para mais infinito. Então, 1/2 elevado, vou já substituir aqui o n por infinito. Ora, pensem, 1/2 elevado a mais infinito significa que o 1/2 está a ser multiplicado por ele próprio infinitamente. Então vai dar um número muito pequeno, vai dar 0, certo? Então 6 vezes 1 menos 0. Vai dar um número, pode ser considerado 0 mais. É infinitamente pequenino, mas positivo. 1 menos 0 mais vai dar 1 menos. Isto aqui dá então 6 vezes 1 menos, dá 6 menos. Ou seja, a soma dos perímetros dos n triângulos da sequência vai ser sempre inferior a 6 unidades, que é o que nós queríamos mostrar. Ok? E assim concluímos a pergunta 2. A próxima pergunta
é novamente uma escolha múltipla sobre combinatória, que até foi uma pergunta bastante acessível, na minha opinião. Então vou novamente apagar para ganhar espaço para a pergunta 3. Então, é uma pergunta típica daquelas de números que vocês fazem bastante ao longo do ano, do 12º ano. Então, queremos considerar todos os números naturais, têm 6 algarismos. Então, usamos aquele esquemazinho de pôr os 6 tracinhos, que é possível formar com algarismos de 1 a 9, ou seja, são 9 algarismos. E quantos destes é que têm exatamente 2 5? Exatamente 2 5, nem mais nem menos. Ou seja, vamos escolher em primeiro lugar os lugares onde vamos pôr os 5. Não têm que estar juntos, podem estar num sítio qualquer. E para escolhermos de entre 6 posições 2, vamos usar combinações porque não importa a ordem, não é? Não vale a pena trocar um 5 com o outro, eles são iguais. Então temos que fazer combinações de 6 a 2. Isto aqui é para escolher 2 sítios para, vamos dizer, sentar o 5. Para sentar o 5. Podia vir aqui, podia vir aqui. Ok? Está escolhido. Vamos tratar dos seguintes lugares. A seguir temos, então, 4 lugares por preencher, que podem ser preenchidos com 8 números. Não é com 9, porque 5 não podemos pôr mais. Então, vezes 8, vezes 8, vezes 8, vezes 8. Porquê? Porque posso repetir. A seguir pode ser tudo preenchido com 1, por exemplo. Então, isto vai dar... Eu creio que a hipótese B. Vou apenas fazer uma confirmação rápida, porque não tenho aqui. Ora, combinações de 6 a 2 vezes 8 elevado a 4. Vamos pôr 8 elevado a 4. Dá a hipótese B. E está feito combinatória. Logo de seguida vem outro problema de probabilidades, nomeadamente com alguma axiomática. Vamos então passar para o exercício 4. Ora, 4. Temos aqui alguns dados. Cada pontinho corresponde a um dado. O primeiro ponto diz que A e B são equiprováveis. Isso significa que a probabilidade do A é igual à probabilidade do B. A seguir, a probabilidade de não A é igual a 0,6. Então, é claro que a probabilidade do A tem que ser 0,4. São complementares. Depois também sabemos que a probabilidade do A reunido com o não B é 0,7. Tudo isto aqui são dados, ok? Dados. E o que é pedido? É pedido a probabilidade de o A reunido com o não B, sabendo que B. Isto é o pedido, é o objetivo. Ora, o que é que eu normalmente faço quando vejo que num dado me dão um dos acontecimentos com um não, tipo isto aqui? Sempre quando eles têm não, eu tento fazer um diagrama de Venn para conseguir transformar aquela expressão numa expressão que não tenha nãos, que não tenha complementares. Então é isso que eu vou fazer. Vou esboçar aqui o diagrama de Venn, o acontecimento A, o acontecimento B, e agora vou usar cores para representar o que está ali. É o A reunido com um B. Então vamos pegar aqui um amarillo para o A, tudo o que é A. E agora quero reunir, ou seja, juntar tudo com o que não é B. Ou seja, tudo fora do B. Será algo assim com este aspecto. Ou seja, quando eu reúno, interessa-me onde está pintado, com alguma cor. Ok? Então, para eu conseguir definir toda a zona que está pintada, eu tenho que lhe retirar aqui este bocado que eu tracejei agora. Ou seja, a zona pintada é tudo menos o P de B
Mas se eu tirar o P de B, também estou a tirar ali a interseção, então tenho que a somar para compensar. Então isto aqui é 0,7. Reparem que isto que me deram, isto que eu estou a pôr aqui numa caixinha vermelha, é equivalente a isto, só que agora eu já não tenho ali nenhum não. Que era o meu objetivo, era tirar o não. Pronto. Daqui a gente vai conseguir tirar mais qualquer coisa. Que é, ora, eu sei que o P de A é 0,4 e sei que o P de A é igual ao P de B. Então, já sei que aqui o P de B é 0,4. Isso vai-me levar aqui a uma coisa importante, que é descobrir a interseção. Ainda que a gente não saiba para que é que isso vai servir, não é? Já fica aqui em stand-by, para uma futura utilização possível. Então, 0,7 menos 1 mais 0,4. Resolvi em ordem à minha incógnita, isto dá 0,1. Ok. 0,1 pode ficar aí à espera. Vamos agora àquilo que era o objetivo, que era isto aqui. Objetivo. Então, temos ali uma condicionada. Vamos usar a fórmula da probabilidade condicionada? Então, vou só reescrever assim, sabendo que B. Então, isto aqui é o primeiro acontecimento, isto é o segundo. Então, aplicando a expressão da condicionada, vamos só tentar ganhar aqui algum espacinho. Ups. Vamos, se calhar, pôr para aqui assim. Aqui assim. Então, é a probabilidade da interseção deles, ou seja, A reunido com não B, intersetado com B, a dividir pela probabilidade do segundo, que é a probabilidade de B. Vou só tirar estas chavetas aqui porque podem gerar alguma confusão. Vamos continuar a desenvolver isto. Ora, aqui um parênteses. Vamos então fazer aqui a distributiva para estes acontecimentos. Então, no numerador teria que ficar, é o B intersetado com o A, B intersetado com o A, estou a fazer esta setinha aqui, esta, e depois reunido com o B intersetado com o não B. Em baixo não faço nada, vou deixar como estava. Vamos continuar a desenvolver em cima. Ora, o B intersetado com o não B tem que dar vazio, certo? Como é que eu interseto o B com o não B? Eles são complementares um do outro. Então, isto ficaria B intersetado com o A reunido com o vazio. E quando eu reúno um acontecimento com o vazio, o que é que isso dá? Dá o próprio acontecimento. Então, em cima, no numerador, isto já se simplificou desta forma, assim. E agora está fixe, porque já chegamos ao resultado. A interseção nós tínhamos lá acima, tínhamos deixado em stand-by, era 0,1. E o P de B já sabemos que é 0,4. Então isto dá um quarto, porque eles queriam a infração irredutível. E assim está terminado o exercício 4. Ao exercício 5, é mais um exercício de probabilidades. Neste exercício nós temos uma construção geométrica, onde temos vários hexágonos e existe um número infinito de hexágonos, não estão todos eles representados. E então, dizem-nos para considerarmos todos os vértices que estão na figura, que serão seguramente, por cada hexágono temos 6 e depois temos mais um central, aquele que está designado aqui com a letra V, ok? E dizem-nos também que a probabilidade de, dentre todos estes vértices, selecionarmos 2 e eles pertencerem a um mesmo hexágono, essa probabilidade é 5 sobre 49. Então, queremos determinar n, ok? Em que n é o número de hexágonos. Portanto, é superior aos 3 hexágonos que estão lá e queremos saber então quantos seriam. Ora, vamos pensar desde já na lei de Laplace. É o que teremos que aqui utilizar. A lei de Laplace
diz que uma probabilidade é igual ao quociente entre os casos favoráveis sobre os casos possíveis. Então vamos determinar favoráveis e possíveis separadamente, ok? Então, casos favoráveis, nós teremos ao todo, como eu já tinha dito, 6 vezes n mais um vértice, e os casos favoráveis são aqueles em que nós escolhemos 2 vértices de um hexágono. Como cada hexágono tem 6 vértices, faremos 6 combinações a 2. E eu utilizo combinações porque não importa a ordem do vértice que vou escolher, quero apenas selecionar 2 de entre 6. E vou fazer isso n vezes. Isto serão os casos favoráveis. O n é o número de hexágonos. Quanto aos casos possíveis, é a escolha de 2 vértices de entre todos os que existem. E todos os que existem são 6n mais 1. E daí vou escolher 2, sem importar a ordem. E este quociente, que é a tal probabilidade que mencionavam no enunciado, é 5 sobre 49. Então agora teremos que resolver esta equação. É uma equação com uma única incógnita, em que a incógnita é n. Ora, 6 combinações de 2, se colocarmos na calculadora dá 15. Então, no numerador teremos 15n. E agora, para desenvolver este denominador, teremos que usar a fórmula das combinações. E eu vou escrever lá aqui ao lado para relembrar. Então, se eu tiver combinações de n a p, a fórmula será n fatorial a dividir por p fatorial n menos p fatorial. Vou aplicar exatamente isto, mas com o 6n mais 1 e com o 2, que é o que eu tenho neste exercício. Então, ficaria 6n mais 1 fatorial dividido por 2 fatorial e 6n mais 1 menos 2 fatorial igual a 5 sobre 49. Ora, vamos então agora desenvolver isto de forma a tentarmos cortar os fatoriais, porque com eles nós não conseguimos chegar ao n, ok? Antes disso vou só fazer aqui uma simplificação. Suponhamos que o 15 sobre n está a dividir por 1 e vou fazer então extremo vezes extremo e meio vezes meio, para dar uma simplificada antes de avançar mais. Então ficaria, ora, equivalente entre equações, ficaria 15n, que está a multiplicar por 2 fatorial, vou pôr já 2, porque 2 fatorial é 2, vezes 6n, 1 menos 2 dá menos 1. Então já está simplificado, assim. A dividir por, seria 1 vezes 6n mais 1. Fiz a regra do multiplicar meios e extremos. Isto igual a 5 sobre 49. O que eu vou fazer a seguir é aquilo que eu chamo de desdobrar os fatoriais, ok? E eu vou ter que desdobrar aquele que está no denominador, porque ele é maior. Enquanto que no numerador eu tenho 6n menos 1, em baixo eu tenho 6n mais 1. Então vou desdobrar esse até encontrar o outro, de forma a poder cortar. Vou já mostrar como. Então, 15 vezes 2 vou pôr já 30, vezes 6n menos 1 fatorial. E vamos então agora aqui no denominador desdobrar. 6n mais 1, o número que viria a seguir seria 6n, e o que viria a seguir seria o 6n menos 1. E aqui paro e coloco fatorial. Então, o que é que eu consigo com isto? Consigo cortar estas duas parcelas, estes dois fatores, que são iguais. Então, o que é que sobrou após fazer isso? Sobrou um 30n em cima e em baixo eu faço aqui uma distributiva, não é? Então, fica 6n vezes 6n, 36n quadrado. 6n vezes 1 dá 6n. Isto é igual a 5 sobre 49. Neste momento, eu tenho aqui uma equação de segundo grau para resolver em ordem a n, ok? Então, ficaria assim, 5 sobre 49.
Posso fazer este vezes este é igual a este vezes este. Eu chamo isto de produtos cruzados. 30 vezes 49n mais 5. Vou passar para a linha de baixo para se ver. 30 vezes 49n é igual a 5. 36n quadrado mais 6n. Então, a partir daqui seria uma fórmula resolvente. Pôr tudo no primeiro membro, claro, igualar a 0. Fazer a fórmula resolvente. E ao fazer a fórmula resolvente vai nos dar um valor de n positivo e creio que um negativo também. E o positivo é aquele que nós temos que selecionar e é 8. Ok? Falta então aqui apenas fazer a fórmula resolvente. Que vocês tinham que fazer no exame escrito à mão, pôr a fórmula resolvente direitinho, mas podiam sempre confirmar com a calculadora gráfica, ok? E chegamos ao valor de n e assim concluímos o exercício 5. Vou então agora apagar para passar para o exercício seguinte. Exercício 6. Temos uma função f, que é do tipo f de x igual a mais o e elevado a bx, em que a e b são números reais. E depois dá-nos dois pontos pertencentes a este gráfico. E com base nesses 2 pontos temos de determinar os valores da a e b. Então aqui o que teremos que fazer é substituir estes 2 pontos na função. Quando substituo um ponto, obtenho uma equação. Quando substituo outro ponto, obtenho outra equação. Ou seja, vou ter 2 equações e 2 incógnitas. Para o sistema ser determinado é precisamente isso que temos que ter, tantas incógnitas quanto equações. Então vamos começar por substituir este ponto aqui, o ponto 1, 5. Então 5, que é a ordenada do ponto, é igual a mais o e elevado a b vezes x. Como o x aqui é 1, b vezes 1 fica b. Já está aqui uma equação. Vamos fazer exatamente a mesma coisa com o outro ponto. Ficaria 7 é igual a mais o e elevado a 2b. E está aqui o sistema. Vamos isolar o a nas duas, para depois igualarmos. Ou seja, na primeira, se eu isolar o a, fica 5 menos o e elevado a b igual a a. Se eu fizer a mesma coisa na de baixo, fica 7 menos o e elevado a 2b igual a a. Então, se a é igual a 5 menos e elevado a b, mas também é igual a 7 menos e elevado a 2b, então posso igualar um ao outro. Posso dizer que 5 menos o e elevado a b tem que ser igual a 7 menos o e elevado a 2b. E tenho agora aqui uma incógnita com uma equação. Uma equação com uma incógnita, aliás. E a incógnita é b, e então vou conseguir terminar b. Ora, tudo que tem incógnita para um lado, tudo que não tem para o outro, ou melhor, não vai ser isso. O que vamos fazer aqui vai ser outra coisa. Então, vamos pôr tudo é para o primeiro membro, porque eu já estou aqui a ver que isto vai ser resolvido com uma mudança de variável e aproximação a uma quadrática. Então, pondo tudo no primeiro membro, vamos ter é isto. Ora, 5 menos 7 dá menos 2, igual a 0. Temos aqui o termo de grau, isto vai ser o termo de grau 2, este de grau 1 e este de grau 0. Isto porquê? Porque ter e elevado a 2b é a mesma coisa que ter o e elevado a b e depois isto estar ao quadrado, ok? Então, se eu fizer esta mudança de variável que eu vou indicar aqui, nomeadamente o y é igual ao e elevado a b, o que vamos ter é y ao quadrado menos y menos 2 igual a 0. E então aqui vocês fazem uma fórmula resolvente e calculam y. Fórmula resolvente. Então, eu tenho esse cálculo aqui alguns feito. Com a fórmula resolvente eu obtive que o y é igual a menos 1 ou o y é igual a 2. Teriam que escrever a fórmula resolvente de todos esses cálculos, ok? Portanto, de terceiro ciclo, já nem de ensino secundário. Então, calculei o y, mas o que eu queria saber era o b, então temos que voltar para a variável inicial, que era o b. Então, se o y é menos 1 é igual a
é elevado a b. Isto aqui foi um cálculo auxiliar. Eu vou colocar aqui assim. E agora isto é que é a continuação da equação principal onde eu estava. Ou 2 é igual ao e elevado a b. Ora, e elevado a b dar menos 1 é uma condição impossível, porque a exponencial é positiva. Então, isto é uma condição impossível. Ou o b é igual ao ln de 2. Então, já terminei o b. Fiz. Se já tenho o b, agora vou ali ao meu sistema inicial e termino a. Posso pegar, por exemplo, na primeira equação em que dizia que o a era igual a 5 menos o e elevado a b. Então, agora o b ln de 2 vou substituir. 5 menos o e elevado ao ln de 2. E elevado a ln de 2 dá 2, logo 5 menos 2, 3. Então, vou sublinhar aqui a resposta. A resposta é o b é igual a ln de 2 e o a é igual a 3. Que era o objetivo, terminar A e B. E assim fica concluído o exercício 6. Então, desta página fica a faltar uma escolha múltipla, a 7. Então, vamos olhar para a pergunta 7, que também era bastante acessível. Então, qual é o valor daquele limite? Olhando para aquele limite, rapidamente nos vem à cabeça o limite notável, com o seno. Está bastante parecido, tem apenas uma pequena diferença. Mas reparem o que é que podemos fazer para aproximar. Vou escrever aqui a vermelho. Então, se eu aqui multiplicar por 2, para ficar 2x em baixo, tal como o argumento que está dentro do seno, eu posso fazer isso à vontade. Só que se eu divido por 2, que é multiplicar por 2 no denominador, também tenho que multiplicar por 2 no numerador, que é para eu poder alterar sem alterar, ok? A expressão. Assim a expressão está diferente, mas equivalente. Então, este 2 depois pode vir aqui para trás, é uma propriedade dos limites, e o outro continua lá no sítiozinho dele, o do denominador, porque nos dá jeito de lá. O x está a tender para 0 e então isto aqui já está tal e qual o limite notável, que dá 1. Então é 2 vezes 1, que dá 2. E vamos para a opção D. Portanto, muito, muito acessível. Assim, tipo um rebuçado de pontos. Esta pergunta. A pergunta 8.1 é uma pergunta de geometria e dizem que temos que encontrar a equação que define a superfície esférica de diâmetro AG. Então eu vou esboçar essa superfície esférica aqui. Portanto, temos aqui o ponto A e o ponto G. Se a superfície esférica tem AG como diâmetro, ela terá que passar no ponto A e no ponto G. O centro da circunferência terá de ser o ponto médio de AG e o seu raio terá de ser metade da distância de AG. Então, como para definir a equação da superfície esférica nós precisamos dessas duas coisas, ou seja, raio e centro, vamos terminar as duas para ver qual daquelas hipóteses é correta. Vamos começar então por fazer o ponto médio que nos levaria ao centro daquela superfície esférica. Então, o ponto médio de AG, aplicando a fórmula do ponto médio, será o x do ponto A mais o x do ponto G, a dividir por 2, o y do ponto A mais o y do ponto G, a dividir por 2, e o z do ponto A mais o z do ponto G, a dividir por 2. Então, fazendo estas contas, 4 mais 12, 16, divido por 2 dá 8, 13 quartos e 1. Isto são as coordenadas do centro da circunferência. Isto já nos deve permitir excluir algumas das hipóteses. Portanto, 11, 13 quartos e 1. Já nos permite excluir a hipótese C e a hipótese D. Ok? Portanto, estas já não são. Agora vamos ver o raio, para conseguirmos desempatar entre a A e a B. Então, vamos fazer a distância de A a G, aplicando a fórmula da distância entre dois pontos, que aprenderam na geometria. Então, x do A
menos o x do g ao quadrado mais x y do a menos y do b do g, neste caso, ao quadrado, z do a, que é 0, menos o z do g, que é 2, ao quadrado. Então, se fizermos esta continha, eu tenho aqui o resultado, dá 21 meios. 21 meios. Notem que isto aqui, a distância AG é o diâmetro. Ok? É o diâmetro, ou seja, o raio tem que ser metade. E metade de 21 meios é 21 quartos. Agora, na fórmula para a superfície esférica, na equação da superfície esférica, nós temos o raio ao quadrado. Eu vou escrever lá aqui ao lado. Teria que ser x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado, z menos o z do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, ok? Então, o raio ao quadrado é 21 ao quadrado sobre o 4 ao quadrado. E isto aqui dá 441 sobre 16. Por isso a hipótese certa já tem que ser a A. Ok? E assim está concluída a 8.1. Na 8.2, eles pedem-nos as coordenadas de um ponto, que é o ponto F. Ok? Vamos sinalizar aqui o ponto F. E haverá aqui várias formas possíveis de resolver este problema. A primeira forma possível que me ocorreu foi a seguinte. Foi intersetar um plano de uma das bases. Eu vou colocar a tracejado para facilitar a visualização. Portanto, este plano aqui desta base, eu consigo arranjar a sua equação, ok? Depois vou intersetar com esta reta, a reta FG, para a qual eu também consigo escrever a equação. Ok? Então vamos por partes. Vamos primeiro arranjar a equação do plano e depois a equação da reta. Então vamos começar pelo plano. Vamos relembrar qual é a equação geral de um plano? Então é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, em que A, B e C são números e são as coordenadas do vetor normal àquele plano. Ora, como a base está normal, por exemplo, ao vetor L, nós podemos assumir que o vetor diretor da reta é L, e para a reta L nós temos a sua equação. Podemos assumir que o seu vetor diretor serve para ser o vetor normal ao plano. Ora, o plano que eu quero é o plano... Ora, 3 letras para o definir. É o plano... Pode ser AFE. Ok? É aquela tal base. Plano AFE. Então, eu já sei que A vai ter que ser... Vamos aqui às coordenadas do vetor diretor. Isto é o vetor diretor. Temos aqui perante uma equação na sua forma vetorial. Ok? Então, o A tem que ser 3, o B tem que ser 4 e o C tem que ser 0. Pronto, só sobra o D. Temos que ir descobrir o D. E para descobrir o D, nós podemos substituir um ponto que pertence ao plano, de tal forma que vamos ficar apenas com D como incógnito. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir já o A, que era 3, fica 3x. Eu vou substituir o ponto no passo seguinte. Então, o plano é do tipo 3x mais 4y. O z desaparece porque o c é 0, mais d igual a 0. Agora vou substituindo o ponto qual? Ora, um ponto pode ser o ponto A, porque o ponto A pertence àquele plano. Então, substituindo o ponto A. E o ponto A é o tal 4, 0, 0. Então, ficaria 3 vezes 4 mais 4 vezes 0 mais D igual a 0. E aqui temos uma equação com uma incógnita, logo conseguimos resolver. Então, o D vai ser igual a menos 12. Pronto, a esta altura do campeonato, o que é que nós já temos? Temos a equação do plano AF. Vamos pô-la aqui com uma cor bonita para destacar. Então, o plano AEF é um plano de equação 3x mais 4y
menos 12 igual a 0. E agora deixamos isto em stand-by e vamos arranjar a outra reta. Então, vamos arranjar a reta FG. Se vocês repararem neste prisma, FG é paralela a EL. Ora, isso significa que podem ter o mesmo vetor diretor e podemos usar o vetor de EL para escrever a equação vetorial de FG. Para além do vetor diretor, precisamos de um ponto conhecido, que neste caso pode ser o ponto G, porque o ponto G também pertence a essa reta. Então vamos lá sistematizar isto. Então a seguir, reta FG. Escrever a reta na sua forma, a equação na forma vetorial. Então, x, y, z é igual a um ponto conhecido, que vai ser o ponto G, 12, 13 meios e 2, mais k vezes um vetor diretor, que vai ser o da EL porque é paralela. Então, 3, 4, 0, com o k a pertencer a R. Quando nós queremos intersetar um plano com uma reta, dá sempre jeito de ter a reta na forma paramétrica. Então, agora eu vou passar da forma vetorial para a forma paramétrica. E ficaria assim. X é igual a 12 mais 3k. É como se eu estivesse a fazer a leitura coordenada a coordenada. Primeiro todos os x, depois todos os y e por fim todos os z's. Y seria igual a 13 meios mais 4k. E o z seria igual a 2. Não tem k porque ali temos um 0 no vetor diretor, com o k a pertencer a R. Vamos então agora à parte de intersetar. Então, o que é isto de intersetar uma reta com plano? Eu vou agarrar nisto que acabei de escrever, x igual, y igual e z igual, e vou substituir. Olá, menina André, a capa de baixo. Ora, mais uma interrupção. Peço desculpa. Então, o que eu estava a dizer é, vamos então pegar nesta última coisa que eu escrevi, que é x igual a 12k mais 3, y igual, z igual, vamos agarrar nisso e vamos substituir na equação do plano. Isso é intersetar, colocar uma dentro da outra, entre aspas. Então, vamos ao nosso plano, que era 3 vezes o x, só que agora no x eu ponho 12 mais 3k, mais 4 vezes o y. No y eu ponho 13 meios mais 4k. E agora está aqui a ficar justo de espaço para escrever, não é? Mas vamos apertar. Menos 12 igual a 0. E está aqui a equação que vou resolver agora. Se repararem nesta equação, ela é uma equação simplesinha, de primeiro grau, onde a incógnita é o k. Portanto, agora resolvemos isto com umas distributivas e tal. Eu vou passar essa parte à frente, porque à partida será algo que fazem facilmente. E vou pôr o resultado que obtive. Então, consultando aqui ao lado, isto dava-me k igual a menos 2. Isto dava-me k igual a menos 2. Então, agora que eu tenho k, ainda não tenho ponto, que me pediram. Agora só tenho que agarrar neste k e substituir na reta FG. Estou aqui a reparar que eu pus um Q em vez de um G. Reta FG. Portanto, o ponto F é o que corresponde a um k de menos 2. Então, vamos lá fazer a substituição. X é igual a 12 mais 3 vezes menos 2. Isto dá 12 menos 6, que é 6. Y é igual a 13 meios mais 4 vezes menos 2. Isto dá um resultado de... Por acaso não tenho aqui a conta, vou fazê-la já. Então, 13 meios. 13 meios mais 4 vezes menos 2. Dá menos 3 meios. Menos 3 meios. E o z é igual a 2. Este z não dependia de k. Então, coordenadas do ponto F. A resposta final vai ser 6.
menos 3 meios e 2. Ok? E assim passamos pelo exercício de geometria. A seguir temos aqui um exercício 9. Que é para determinar OA. Então, enquanto eu apago, vou dar algum tempo para lerem o enunciado para relembrar este problema. Dá-nos um produto escalar do DC com o DE. Vou aqui marcar a cores. DC, produto escalar com DE. Depois damos aqui algumas medidas relativas. É B igual a OD. Ok. OC é o OA, vou dividir por 4. Então, eventualmente também haverá mais que uma abordagem possível para este problema. Quando eu tenho coisas deste estilo, eu gosto de considerar, portanto, aqui até já temos um referencial, temos aqui a origem, ok? Eu vou tentar definir pontos. Para depois poder definir vetores, para depois escrever uma equação baseada no produto escalar, ok? Então, se eu considerar que OA, este é o exercício 9, se eu considerar que OA, distância OA, vale x, não é? Eu poderei dizer que o ponto D tem coordenadas x sobre 3, 0, ok? O y do D é 0. Mas o ponto C também faz falta. Então, o OC é 1/4 de OA. Então, enquanto que o x é 0 no ponto C, porque ele está em cima do eixo do y, a sua coordenada y vai ser x sobre 4. Ok? Também nos dá jeito de sabermos o ponto E. O ponto E vai ser... Ora, o ponto E já tem x e y, ok? Então, se é B, eles dizem que é 1/3 do OA, então é porque o x no E, ou seja, esta distância aqui, é 2/3 de x, ok? Então, 2/3 de x. E o seu y é igual ao y do C, ou seja, x sobre 4. Temos pontos definidos em função de x. O que é que eu vou fazer a seguir? Vou fazer os vetores. Vou fazer os vetores que estão implicados ali no produto escalar, que é o DC e o DE. Então, vamos a isso. Isto foi o primeiro passo. Então, vetor DC é C menos D. Ora bem, isto será 0x² menos x sobre 3, 0. Então, vamos fazer esta subtração, vai ficar menos x sobre 3 e x sobre 4. Vamos fazer agora o outro que está ali implicado, que é o DE. Então, o vetor DE vai ser E menos D. E o E é 2/3 de x sobre 4, menos o D, que é o x sobre 3, 0. Vamos então subtrair 2/3 menos 1/3 dá 1/3, ou seja, 1/3 de x. E agora, x² menos 0 dá x². Ótimo. Já temos aqui os dois vetores que nos interessam para fazer o produto escalar. Porque eles dizem-nos que o produto escalar do DC com o DE
é igual a 7. E agora, a partir desta equação, eu vou definir uma equação com uma incógnita, que é o x. Isso vai me permitir determinar o x, e o x era o OA. Lembram-se? Eu comecei por dizer logo que o x era o OA. Então, equivalente, como eu já disse anteriormente, equivalentes entre equações. Então, DC, o nosso amigo DC já sabíamos que era menos x sobre 3, x sobre 4, produto escalar com x sobre 3, x sobre 4, e isto é igual a 7. Então, produto escalar a partir de vetores faz-se coordenada a coordenada, ou seja, x de um vezes x do outro, y de um vezes y do outro. Então, vamos fazer isso. Menos x sobre 3 vezes x sobre 3 dá menos x quadrado sobre 9. X sobre 4 vezes x sobre 4 tem que dar x ao quadrado sobre 16. E isto é igual a 7. E agora temos que fazer aqui esta conta. Não é? Temos que fazer aqui esta conta. Isto vai ser... Podemos pôr na calculadora, não é? Se eu colocar isto na calculadora, vai ser uma equação, é de segundo grau, que vai dar um x igual a menos 12 ou x igual a 12. É isto que vocês vão obter ao resolver esta equação de segundo grau, ok? Resolvendo. Como o x é uma dimensão, claro está que não pode ser negativo, então o x é 12. Logo, resposta final. Distância OA é igual a 12. 12, não temos aqui medidas, pois não? Então pomos unidades de comprimento. Pronto. E está feito o 9. Ora, vamos para a página seguinte. 1, 2, 3. 3. Exercício 10. Exercício 10 é daquele estilo composição, que temos que explicar porque é que um gráfico pode ser, porque é que outro não pode ser. Então, 2 minutos para ler e relembrar, ok? Função é par, vamos só relembrar o que é ser par. Então, par significa simétrica, seu gráfico é simétrico em relação ao eixo do y. E depois já há 3 coisas que nós sabemos sobre a função g. Aliás, já há 4. É o ser par mais aquelas 3 coisinhas que estão ali em bullets. Em cada um dos referenciais estão apresentadas parte do gráfico de uma função. Justifique que nenhum deles pode estar a g. Ok? Justificar que nenhum deles pode estar a g. Então, vou olhar para número 1, em primeiro lugar. Ora, isto que eu fiz aqui seria o outro lado da função, que aqui não está representado, mas tendo em conta que ela é par. Portanto, estou a desenhar com a simetria relativamente ao eixo do y. E então, com isto eu já consigo verificar que a 1 não pode ser, porque se o g de 0 é menor do que 0. E nesta situação eu vejo que não é menor do que 0. Ele é maior do que 0. Não é menor
menor do que 0. Até porque a função é contínua em 0. Ora, a segunda opção. A segunda opção ficaria assim. Desenhando aqui a restante parte, tendo em conta que ela é par. Então, esta aqui não poderia ser porque... Então, olhando ali para o terceiro bullet, diz-nos o seguinte: para valores de x entre menos infinito e menos 1, ou seja, nesta zona aqui, a derivada é negativa. E uma derivada negativa, uma primeira derivada negativa, significa que a função seria decrescente. Isso não está a acontecer ali, ela está crescente naquele intervalo. Então, por esse motivo, eu posso dizer que a 2 não representa a função g. Ok? Vamos então passar agora para o terceiro. Vou novamente fazer aqui o esquema. Portanto, aqui esta está decrescente naquele intervalo, portanto não seria problemático por aí. Ora, o limite da função g quando o x tende para 1 pela esquerda, estou a referir-me ao primeiro bullet, a este bullet aqui. O limite da função quando se aproxima de 1 pela esquerda teria que dar menos infinito, mas aqui diz que dá mais infinito, então não pode ser. Na função g teria que ir para mais infinito, ou seja, teria que vir assim para aqui, e neste desenho não vai. Então, por esse motivo o 3 não pode ser. Então, tendo em conta que ela é par, e eu esbocei o outro lado da função, podemos dizer o seguinte: o primeiro bullet ajudou a justificar porque é que a 3 não pode ser. Okay? O segundo bullet ajudou a justificar porque é que a primeira não pode ser. E o terceiro bullet ajudou a justificar a segunda. Ok? Portanto, eu disse aqui oralmente a explicação. Naturalmente, depois isto tem que ser posto por escrito. Ok? Mas eu quero fazer uma resolução mais sucinta possível. Então, vamos avançar ao seguinte. E agora temos pela primeira vez um exercício de complexos. Ainda não tinha aparecido no exame. Temos aqui um círculo, temos um triângulo equilátero inscrito dentro do círculo. O ponto A está no semi-eixo imaginário. B e C são afixos dos números complexos Z1 e Z2. Então, A e B são afixos. Então, Z1 é aqui o A e o B é o Z2. A qual dos quadrantes do plano complexo pertence o afixo do número complexo Z1 ao quadrado vezes Z2? A qual dos quadrantes? Ora, vamos então começar a desvendar o que é este Z1 ao quadrado vezes Z2. Então, o Z1 é um imaginário puro, ok? Se eu quisesse escrever o Z1, ele seria do tipo ρ é elevado a I π sobre 2. Porque o Z1 tem um argumento de π sobre 2, porque está no semi-eixo positivo Y. Ora, se eu fizesse agora o Z1 ao quadrado, aplicando as regras das potências para números complexos, ficaria ρ quadrado é elevado a I 2 vezes 2π sobre 2. Cortamos aqui os 2 e ficaria algo assim. Ok? Vamos deixar isto em stand-by e vamos agora olhar para o Z2. Ok? Então, Z2
O Z2 também tem um módulo que é ρ. E agora vamos pensar sobre o seu argumento, ok? Então, se nós aqui temos um ângulo de π sobre 2, isto é no Z1, daqui para aqui vamos ter um ângulo de mais, ora, se isto está inscrito, uma volta completa é 360, se dividirmos por 3 dá 120, ok? Então eu teria que somar aqui 120 graus. Teria que somar aqui 120 graus, mas isso dava-nos jeito em radianos, não é? Ora, aqui uma conta rápida. Então, 180 corresponde a π, 120 corresponde a x. Então, este x é igual a 120 vezes π a dividir por 180. É 2π sobre 3. Pronto, quando não se lembrarem, fazem esta regra 3 simples e bate sempre certo. Então, eu terei que somar aqui os tais 120, que é ao π sobre 2. Vamos fazer essa continha aqui assim de lado. Então, π sobre 2 mais 2π sobre 3. Teríamos que pôr aqui o mesmo denominador. Eu vou pôr a conta na calculadora, por simplicidade. Então, π sobre 2 mais 2π sobre 3. E ela diz-me que é 7π sobre 6. Então, este é o argumento do Z2. Então, é I 7π sobre 6. Ok? Já temos o Z1, já temos o Z1 ao quadrado e já temos o Z2. Então, agora o que é que vamos fazer? Vamos fazer o Z1 ao quadrado vezes o Z2 para ver onde é que ele anda. Ou seja, eu teria que fazer o ρ ao quadrado é Iπ multiplicado pelo ρ é I7π sobre 6. Então, regras da multiplicação quando estamos na forma trigonométrica. Multiplica os módulos, fica ρ ao cubo e somam-se os argumentos. Então, π mais 7π sobre 6. Ora, π mais 7π sobre 6, 6 mais 7. 6 mais 7 dá 13. Então, isto vai ser ρ cubo é I 13π sobre 6. Agora temos que perceber em que quadrante é que anda este senhor argumento. Quanto é que é 13 sobre 6? 13 sobre 6 é aproximadamente 2,1. 2,1 π. Portanto, isso cheira-me que vai para o primeiro quadrante. Vamos lhe tirar uma volta para vermos melhor? Então, 13π sobre 6, vou-lhe tirar uma volta. Então, 13π sobre 6, se eu lhe tirar aqui uma voltinha, vai dar π sobre 6. π sobre 6, estamos no primeiro quadrante, é 30 graus, ok? Estamos no primeiro quadrante, opção A. Vamos continuar? Ora, já de seguida temos mais complexos. Então, temos aqui o número Z, de uma forma nada simplificada. Sabe-se que a parte real e a parte imaginária são simétricas e que o afixo de Z pertence ao quarto quadrante. Ok, então vamos já fazer aqui um raciocínio. Aliás, fazemos aqui o plano complexo, também se chama plano de Argand. Ora, quando o real e o imaginário têm sinais opostos, é porque estamos aqui a calhar naquela tal bissetriz dos quadrantes ímpares, certo? É aí que o x e o y têm sinais contrários.
Mas sabemos que pertence ao quarto quadrante, então na verdade esta parte aqui já não nos interessa. O nosso amigo Z, ele anda para aqui, não sabemos onde, mas é aqui nesta zona que ele anda, ok? Então, como nós começamos por ter ali um Z assim com um aspecto um bocado desarranjado, vamos tentar simplificar em primeiro lugar aquela expressão. Eu começaria já por aí. Então, vou só passar aqui para o lado. 2 não é um E, é um I. I elevado a 11 é I alfa. Menos 1 menos raiz de 3 I. Pronto, vamos simplificar isto. I elevado a 11. Não vale a pena errar, é só fazerem na calculadora o I elevado a 11. O I elevado a 11 dá... a minha calculadora não está a simplificar. O I elevado a 11 dá menos I. Então, fica menos 2I, simplificando já o I elevado a 11. É elevado a I alfa. A dividir por... Ora, eu se calhar colocaria isto aqui na forma... Em baixo temos um número complexo na forma algébrica. Eu passaria para a forma trigonométrica, ok? Então, dá jeito de ter aqui um pequeno cálculo auxiliar. Vamos tentar confiná-lo aqui neste espaço. Então, preciso terminar o módulo, que seria a raiz de menos 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. E isto aqui vai dar 2. E preciso também do ângulo. Θ será igual à tangente menos 1 de... Tangente menos 1 de raiz de 3 sobre 1 tangente, que é da raiz de 3. Portanto, isto aqui vai dar um ângulo. Isto aqui vai dar um ângulo de π sobre 3. De π sobre 3. De π sobre 3. Não, ora vamos pensar aqui. Sendo positivo era π sobre 3. Π sobre 3. Mas como tem parte real e parte imaginária negativa, já é o 4π sobre 3. Porque era menos 1 e menos raiz de 3, significa que ele está no terceiro quadrante. Então o argumento é este todo aqui, assim. Temos de ter sempre em atenção isso, ao ver o ângulo. Então, vou já escrever aqui em baixo, no denominador, o número na forma trigonométrica. Então era 2 I elevado a 4π sobre 3. Para além disso, ainda tenho ali o menos 2i. E o menos 2i também pode ser colocado na forma trigonométrica. Ora, vamos aqui a mais um cálculo auxiliar. Ora, o menos 2i, onde é que ele vai andar? Ele vai andar assim aqui. Também é um imaginário puro. E o argumento que lhe corresponde é 3π sobre 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 I 3π sobre 2 vezes o I elevado a alfa a dividir por este, que já tínhamos avaliado. Ok? Ora, vamos agora fazer regras de multiplicação de complexos. Então, vamos fazer no numerador. No numerador eu tenho que multiplicar os módulos, aqui é como se tivéssemos um 1, ou seja, 2 vezes 1 é 2, e somos argumentos. Fica 3π sobre 2 mais alfa. Ok? Em baixo vou manter o denominador, do jeitinho que ele estava. 4π sobre 3. Ora, já dá para perceber que aqui os dois podem cortar. E agora a divisão de números complexos na forma trigonométrica. Temos que subtrair os argumentos. 3π sobre 2 mais alfa menos 4π sobre 3.
isto vai dar, vou procurar aqui o resultado. O resultado é π sobre 6. Reparem que eu vou juntar estes dois que vou sublinhar. Este menos este. E dá π sobre 6. π sobre 6 mais alfa. E isto é o z, só que é o z já simplificado, com um aspecto bem mais jeitoso. E nós sabíamos que o z, fizemos esta conclusão logo no início, tinha que andar aqui, certo? Na tal bissetriz dos quadrantes ímpares. E para ele andar aqui, ele tem que ter um argumento que vai ser este. Ok? Ora, quanto é que é isto? Se nós dividíssemos isto aqui em quartos, olha, 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos. Este argumento é o 7π sobre 4. É o argumento que teria um número que calhasse ali naquela parte da bissetriz dos quadrantes ímpares. Ou seja, o π sextos mais alfa tinha que dar 7π sobre 4. E daqui tiramos o alfa. Tiramos o alfa que dá, então, eu tenho aqui o resultado 19π sobre 12. Quando eu resolvo isto em ordem alfa. Ok? E assim fizemos outro exercício de complexos. Então, vamos passar para o 13, que parece que é o da calculadora. Vou então apagar aqui para ganharmos espaço novamente. E vamos então ler o enunciado do 13. Temos aqui uma função que dá o valor da prestação a pagar em função da taxa de juro. Portanto, consoante a taxa de juro varia, temos uma prestação diferente. E depois temos aqui uma informação muito importante que eu vou sublinhar. Sabe-se que quando a taxa de juro anual inicial duplicar, a prestação aumentará 120 euros. É isto que nós vamos ter que traduzir em linguagem matemática. Ok? Então, basicamente é a prestação quando a taxa de juro for o dobro, vai ser igual à prestação que nós já tínhamos mais 120 euros. É isto que está a dizer aquilo que eu sublinhei. Quando a taxa de juro inicial duplicar, isso é isto aqui, teremos uma prestação igual à que já tínhamos, mas mais 120 euros, ok? Então, esta equação, quando eu tenho P de 2J, é o mesmo que pegar no P de J e onde eu tenho J coloco 2J, algo deste género. 62,5 2J é igual aliás, faltou o denominador. 1 menos 1 mais 2J sobre 1200 elevado a menos 120. Isto é igual ao P de J, e o P de J é por tal e qual aquilo que está no enunciado. 62,5J, 1 menos 1 mais J sobre 1200 elevado a menos 120, mais os 120, ok? Então, reparem, na pergunta diz, na sua resposta apresente uma equação que lhe permita resolver o problema. Pronto, se eu chamar a isto etapa 1, eu acabei de fazer a etapa 1. Isto chama-se o equacionar do problema, ok? Traduzi aquela linguagem em português para uma linguagem em matemática, ok? Na segunda parte diz representar num referencial os gráficos das funções visualizados na calculadora.
e assinalar o ou os pontos relevantes que lhe permitem resolver a equação. Ora, se vocês olharem para esta equação que eu acabei de resolver, é uma equação com uma só incógnita, ok? Que é o j. Então, o objetivo aqui é determinar o j. Lá está, dizia aqui, determine a taxa de juro inicial, que era o j. Então, como é que nós fazemos isso graficamente? Vamos ter que fazer o seguinte. Vou pegar no primeiro membro desta equação e vou colocar nos gráficos em y1. E vou pegar neste segundo e vou colocar em y2. Na verdade, qualquer equação pode ser resolvida assim. Primeiro membro no y1, segundo membro no y2 e depois intersetar os dois gráficos. Isso vai resolver a equação. É isso que vamos fazer. Eu vou agora partilhar o meu ecrã mostrando uma calculadora gráfica. Olá novamente, espero que já estejam a ver corretamente a minha calculadora digital. Então, o que eu fiz foi colocar em y1 o primeiro membro da equação, como eu tinha explicado. Atenção aqui aos parênteses, tenho que ter cuidado com isso, senão pode ficar mal posto. Portanto, eu tenho assim. E depois no y2 eu pus o segundo membro, com o devido cuidado também com os parênteses. Portanto, indo a graph, eu consigo ver o gráfico e essa interseção, mas atenção que eu preciso de ajustar a janela, ok? Se vocês não tiverem com uma janela correta, não vão ver nada. Então, para definir a janela, o que é que eu pensei? Ora, se o x é uma taxa de juro, eu pensei algo entre 0 e 20 e resultou. E depois, para a prestação, eu até inicialmente coloquei um y-max que corresponde à prestação de 500, mas depois vi que não conseguia ver as funções, então resolvi aumentar. Esta é a minha configuração de janela e depois aumentei logo para 2000, a prestação máxima. E aí já foi evidente que já aparecia. Isto só para vos dizer que se fazem gráfico e não veem gráfico nenhum, simplesmente podem a janela estar a olhar para o sítio onde não estão os gráficos, ok? E vocês têm que ir ajustando a janela para os encontrar. Então, a seguir, o que é que fazemos? Second calc, pelo menos na minha calculadora é assim, e tenho que fazer uma interseção. Escolho a primeira curva, escolho a segunda curva e faço um guess e então obtenho aqui o valor para a interseção. Portanto, 3.28, exatamente, 281. A seguir viria um 1, arredondaria o 0 para 1. Atenção que eles queriam o valor às milésimas, então vocês têm que pôr 3,281%, ok? Vocês teriam então que fazer o desenho destes gráficos na vossa folha, tendo em atenção que não deveriam desenhar semi-eixos negativos, nem do x nem do y, ok? Porque não há taxas, a taxa é positiva e a prestação também é positiva, não é? Seria bom que ela fosse negativa, significaria que ainda recebíamos dinheiro, mas não, é mesmo para pagar. Então, vamos voltar à folha do exame. Voltando então à folha do exame, vou dar por concluído o exercício 13, faltava fazer o desenho do gráfico, mas já vos mostrei como. Exercício 14. Temos uma função f com um domínio R+, definida por... O gráfico da função f tem uma assínta vertical e uma horizontal, e queremos saber a equação de cada uma delas. Então, só temos de seguir aquela metodologia que já sabemos para terminar assíntotas. Vamos começar pela vertical? Então, assíntota vertical. Ora, onde é que nós vemos as assíntotas verticais? É nos candidatos, não é? Que neste caso, o candidato vai ser o 0. Quando a função se aproxima de 0, eu quero saber o que é que lhe acontece, se de facto ela lá tem uma assíntota. Então, teríamos que determinar o limite da função, que é ln de x mais 2x sobre x, quando x tende para 0 mais, 0 pela positiva, ou pela direita. Então, se viermos aqui e substituirmos o x por 0, ora, isto vai dar uma indeterminação? Não vai dar uma indeterminação. Vamos fazer aqui
uma separação aqui pelo denominador. Sim, quando o x tende para 0, mais o limite de 2x sobre x quando o x tende para 0 mais. Ora, o logaritmo, quando o x tende para 0 mais, ele vai lá para menos infinito, se vocês estiverem a visualizar o gráfico da função. Um logaritmo faz isto assim, ok? Se tiverem em mente o gráfico, conseguem ver rapidamente que dá menos infinito. Então, dividir pelo x que é 0 mais. Isto não é uma interminação, portanto está a andar. Corta aqui o x, o limite de uma constante é a própria constante. Então, menos infinito a dividir por 0, mais vai dar menos infinito, mais 2. Portanto, somar 2 ao menos infinito não adianta, continua a ser menos infinito. Ora, quando nós estamos a ver assíntotas verticais, se o resultado do limite é infinito, isso significa que a assíntota vertical existe. Então, x igual a 0 é a equação da assíntota vertical, ok? Com isto a vertical está fechadíssima, vamos passar para a horizontal. Então, assíntota horizontal. Para terminar as assíntotas horizontais, eu tenho que determinar o B. Isto porque se ela é horizontal, eu já sei que o seu declive, ou seja, o M é 0. Então, vamos diretamente terminar o B. E para terminar o B, eu tenho que fazer o limite da função ln de x mais 2x sobre x, quando o x tende para, aqui só pode ser para mais infinito, porque o domínio da função é R+, portanto o menos infinito já está fora de questão. Ora, vamos então continuar. Mais uma interrupção forçada, mas desta vez aproveitei para pegar um cafezinho, assim para dar um estímulo extra para terminarmos o exercício 14. Então, o que é que nós estávamos a fazer? Estávamos a ver as assíntotas horizontais, porque já tínhamos visto a vertical, e para definirmos a assíntota horizontal precisávamos saber o B, a ordenada na origem, uma vez que já sabemos que o M, declive N, é 0. Então aqui eu vou fazer uma abordagem semelhante, que é, eu vou separar aqui ln de x sobre x, quando o x tende para mais infinito, mais o limite de 2x sobre x, quando o x tende para mais infinito. Ora, se vocês repararem, este limite aqui é um limite notável e o seu resultado, como podem ver no formulário, é 0. Aqui temos o limite de uma constante, que dá a própria constante. Então, o resultado deste limite é 2. Conclusão: y igual a 2 é a equação da assíntota horizontal. Ok? Portanto, tivemos aqui um exercício de assíntotas com limites bastante acessíveis. Ok? Bastante acessíveis. Vamos então passar a 14.2. Deixa eu apagar para ganhar espaço. E a seguir vem o exercício de monotonia. E vocês já sabem que para estudar a monotonia temos que estudar a primeira derivada. Então é isso que vamos fazer. Vamos começar por determinar a derivada, o f' de x. Portanto, regras da derivação. Estamos perante uma divisão. Então vamos começar por aplicar a regra de derivação da divisão que está no formulário. E essa regra é derivada do primeiro. Derivada do primeiro, vou indicar tudo isso aqui, ln de x mais 2x derivado vezes o segundo é o denominador, menos o primeiro sem derivar, e metido dentro de um parênteses, vezes a derivada do segundo, que é o x, e a sua derivada é 1, a dividir pelo segundo ao quadrado. Então, vamos desenvolver. Derivada do ln de x é 1 sobre x, mais a derivada do 2x, que é 2. Isto estava a multiplicar pelo x. Menos, aqui vai ficar ele próprio, não é? Porque vai multiplicar por 1.
a dividir pelo x². Vamos continuar. Agora, este x aqui tem que fazer distributiva. Vamos cá pôr as setinhas a indicar a distributiva, este vezes este e este vezes este. Voltando à nossa cor. Então, x vezes 1 sobre x dá 1. Mais 2x, que é do 2 vezes x. Menos o ln de x menos 2x. Olhem que bonito, porque já vai cortar aquele 2x, não é? São simétricos, corta, corta. Ou seja, vai ficar menos ln de x mais 1 sobre x². Isto é a nossa derivada. Para o sinal da derivada temos que agora ir ver zeros, ok? Então vamos fazer os zeros da derivada. É o próximo passo. Ou seja, menos ln de x mais 1 sobre x² igual a 0. Quando temos um quociente igualado a 0, isso significa que o numerador é igual a 0 e o denominador diferente de 0. Continuando a desenvolver, vai ficar ln de x igual a 1 e x diferente de 0. Continuando assim aqui, onde temos o espaço, vai ficar então que o x é igual ao e elevado a 1, que é e, até vou tirar este 1, e o x diferente de 0. Ok, o que é que fazemos a seguir? Fizemos a derivada, fizemos os zeros da derivada, a seguir fazemos um quadro de sinal. Vou fazê-lo assim aqui, é onde tem o espaço. No quadro de sinal pomos o domínio. Portanto, era R mais, de 0 a mais infinito. Temos que pôr aqui o zero da derivada, que era o E. Primeira linha é a derivada. Segunda linha é a função, costumo chamar-lhe função original. Então, vamos pôr aqui assim uma coluna no E. O E é o zero da derivada, então ali preenchemos com o zero. Agora, para sabermos o sinal, o que é que nós podemos fazer? Pegamos num valor entre 0 e E. Lembrem-se que o E é aproximadamente 2,7. Então, o valor entre 0 e E pode ser o valor 1. E substituímos 1 na função derivada. E vemos se é positiva ou negativa. Eu fiz isso e vi que dava positivo. É na derivada, atenção, não é na função original. E depois, se eu substituir, por exemplo, o 3, que já é superior a 2,7 na derivada, dá negativo. Então, eu concluo que a função original aqui cresce, aqui decresce, e então aqui vai ter que ter um max, ok? Tenho um máximo, corresponde ao f de E. Então, estudar a função f quanto à monotonia e quanto à existência de extremos relativos. Ok, então, agora vocês tinham que colocar os intervalos de monotonia e na sua resposta apresenta os intervalos de monotonia, ou seja, eles nem pedem para calcular máximo. Portanto, já vimos que existem extremos relativos. Aliás, tem que existir aqui o zero não pertence ao domínio, ok? Então não consigo determinar o mínimo. Existe um máximo em 2,7 intervalos de monotonia, de 0 aberto até o E fechado, de 0 aberto até o E fechado, vamos dizer que é crescente, e depois do E fechado para o mais infinito aberto é decrescente, ok? Portanto, também a 14.2 achei acessível. Todo o exercício 14 achei acessível dentro da matéria em si, que é, ok? Ora, vamos então agora para o 15, só já faltam 2 exercícios. E o 15 trouxe-nos alguns conceitos de trigonometria, ok? Então, alguns conceitos de trigonometria. Então, normalmente, os últimos 2 exercícios são os exercícios mais difíceis.
e nesta segunda fase de 2023 não foi exceção à regra. Também, na minha opinião, este 15 e 16 foram os exercícios mais difíceis. Vamos então atirar-nos aqui ao exercício 15, ok? Então, no exercício 15 é um prove que e queremos mostrar que a área do triângulo ABC é dada por esta expressão aqui. Então, triângulo ABC, temos que tratar este triângulo aqui. Eventualmente, nós poderemos fazer só a área deste aqui, porque o outro lado é igual, e depois multiplicar por 2, ok? E dentro deste triângulo nós temos uma semicircunferência, e o raio dessa semicircunferência é 2, ok? Isso significa que eu já posso marcar aqui as coordenadas do ponto T. Então, o ponto T tem uma abscissa que vai ser 2 cosseno de alfa e tem uma ordenada que vai ser 2 seno de alfa. Espero que concordem com esta ideia. Ora, vamos então pensar o seguinte. Dava-me jeito ter as coordenadas do ponto A e do ponto B, que era para eu conseguir ter uma dimensão para a base daquele triângulo e para a altura também. Então, como é que nós poderemos fazer isso? Se conseguirmos a reta AB, consigo saber as coordenadas do ponto A e do ponto B, porque são interseção com eixos coordenados. Ora, então vamos começar por pensar no declive da reta OT, porque a reta OT e a reta AB são perpendiculares e nós conseguimos saber a relação entre dois declives perpendiculares, aprendemos na geometria. Então vamos por partes. Vamos então considerar o declive da reta OT. Então, reta OT. O declive da reta OT, um declive é uma tangente de um ângulo, ok? Do ângulo que é a inclinação, e a tangente é o seno sobre o cosseno. Ora, nós sabemos da geometria que duas retas perpendiculares, a relação entre os seus declives é o simétrico e o inverso. Então, relativamente à reta AB, o seu declive terá de ser então menos, que é a parte do simétrico, o inverso. O inverso troca o numerador com o denominador. Se as retas são perpendiculares, esta é a relação entre os seus declives, ok? Então, procurando definir a equação reduzida da reta AB, seria então do tipo y igual a menos m, que acabamos de dizer que é isto aqui, vezes x, mx, mais b. E aqui eu não sei o b, que vou sublinhar. Mas tenho um ponto conhecido que é o ponto T, então vou substituir o ponto T, substituindo o T, para tentar chegar ao valor de B, ok? Da ordenada na origem. Então, o ponto T tem um y de 2 seno de alfa, vezes o x era 2 cosseno de alfa mais b. E vamos aqui simplificando. 2 seno de alfa é igual a menos 2 cosseno ao quadrado de alfa sobre seno de alfa mais b. Estamos a isolar o b. Um equivalente aqui, 2 seno de alfa. Vamos passar para o primeiro membro esta parcela aqui. E o b já está sozinho isolado, ok? Então agora vamos fazer aqui mais uma simplificação. Já vou escrever o b agora no primeiro membro, ok? Então, temos que pôr aqui ao mesmo denominador. Reparem, tenho que multiplicar pelo seno de alfa. Então vai ficar 2 seno de alfa quadrado mais 2 cosseno de alfa quadrado sobre seno de alfa. Ora, o que é que vocês já conseguem vislumbrar ali em cima? Eu consigo vislumbrar uma fórmula fundamental da trigonometria, porque temos seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, quando pomos o 2 em evidência.
que dá 1, não é? Então, se dá 1 é porque o b, ordenada na origem, é 2 sobre seno de alfa. Ora, na reta AB, a ordenada na origem já vai ser precisamente esta distância aqui. E esta distância é a altura do triângulo, ok? Então vamos pôr aqui essa nota. Acabamos de determinar a altura do triângulo, que nos faz falta para saber a sua área. A altura do triângulo. Ok, e com isto eu tenho então a equação reduzida da AB. Vou pôr lá aqui a vermelho. Então é y igual a menos o cosseno da alfa sobre seno da alfa x mais o b. O b é 2 seno de x. Não é x, é alfa. Confusão aqui, principalmente para quem fizer x e alfas parecidos. Então, vamos pôr aqui um quadradinho. Isto aqui é a reta AB. Então, agora, para sabermos o ponto A, a sua abscissa, que é o que precisaríamos, nós podemos intersetar essa reta com o eixo OX, ou seja, obrigar o y a ser 0 e determinar o x. É isso que eu vou fazer a seguir. E gostava de ter mais espaço, portanto, vou fazer assim. Ok? Não vemos o enunciado, mas tenho mais espaço. Então, segunda parte do exercício. Vamos organizar assim. Então, agora o objetivo é determinar a abscissa de A. Vou escrever aqui, determinar a abscissa, aliás, vou escrever x já, para abreviar. Então, para terminar x já, eu vou à equação da reta AB e substituo o y por 0, ok? E vou resolver em ordem ao x. Então, para resolver isto em ordem ao x, eu vou passar este para o primeiro membro, o outro vai lá ficar. Tenho menos nos dois membros, que significa que podem cancelar um com o outro. E agora o x, eu gosto de manter, se ele está no segundo membro, é lá que eu mantenho. Este seno vai para o outro lado a multiplicar, ou seja, fica 2 seno de alfa. O outro cosseno vem para aqui a dividir. Ok? Então, os senos cortam e o x vai ficar igual a... O que é que sobrou? No numerador, 2. No denominador, um cosseno de alfa. Sobrou isto e isto. Então, isto aqui, este 2 sobre o cosseno de alfa, é a abscissa do ponto A. Desculpem, tapei a imagem sem querer. Então, esta distância aqui é 2 sobre o cosseno de alfa. E esta aqui vai ser 2 sobre seno de alfa. Vamos então à parte final, que é determinar a área de um triângulo. Então, parte final, a área do triângulo, é sempre uma base vezes uma altura a dividir por 2. Ora, a base tem que ser 2 vezes 2 sobre... Parecia que não ia dar o resultado que temos que provar. Portanto, base. Vamos novamente à base. A base é 2 vezes 2 sobre cosseno de alfa vezes a altura. A altura é 2. Pois foi a altura que eu pus mal ao passar para aqui o gráfico. A altura era este B. É 2 a dividir. Eu ali não pus o dividir. 2 sobre seno de x. 2 sobre seno de x. Isto a dividir por 2. Ok, agora faz sentido. Então, 8 a dividir por cosseno de alfa, seno de alfa. E embaixo arranjamos, este é o traço principal de fração, arranjamos outro
outra fração. Este vezes este. Vai ficar 8 a dividir por 2 cosseno de alfa seno de alfa. Que dá então 8 a dividir por, aqui é uma fórmula da duplicação do seno. E chegamos ao valor que queríamos provar. Portanto, um bocado trabalhoso este exercício. Vou tentar deixar isto assim por momentos, caso queiram tirar um print da resolução completa. Ok? E estamos mesmo a chegar ao fim, chegar ao 16, que na minha opinião é capaz de ser um bocadinho menos difícil do que o 15. Vou então apagar aqui novamente, enquanto vocês leem o enunciado da última pergunta. Para esta última pergunta eu vou esboçar ao máximo aquilo que é explicado, porque eu acho que ajuda bastante a perceber e irmos esboçando a informação que é dada no enunciado. Então, é para considerarmos duas funções, que são do tipo k, em que k é um valor positivo, k sobre x, portanto é uma hipérbole, ok? Vou então esboçar aqui. O k sobre x seria algo deste género, isto é a função f, e o menos k sobre x teria que ser assim, portanto simétrico relativamente ao eixo do x e y. Esta seria a função g. Vamos continuar a traçar o que eles nos dizem no enunciado. Considerarmos dois pontos P e Q com a mesma abscissa, pertencentes a ambos os gráficos. Então, pode ser, olha, por exemplo, aqui o P e, por exemplo, aqui o Q. Eles têm a mesma abscissa. Vamos considerar que é a abscissa A, ok? A reta S é tangente ao gráfico de F no ponto P. Vou fazer esta tangente com outra cor. Então, tangente, que é o gráfico, no ponto P. Seria algo assim deste género. E depois, então, isto é a reta S. Vou pôr aqui um S. E depois temos outra tangente. Temos outra tangente aqui no ponto Q. Vai fazer algo assim deste género. Esta é a reta T. Reparem que, se F e G são simétricas, é óbvio que o ponto de encontro destas duas retas vai ter que ser aqui em cima do eixo do X, ok? Depois dizem que há um ponto R que é o ponto de interseção. Então, este ponto R calha ali sobre o eixo do X, ok? Então, coordenadas do ponto P. Então, coordenadas do ponto P. O ponto P tem uma ordenada que, pegando na função, terá que ser k sobre A. Ok? E o ponto R terá uma abscissa que será B, não sei quanto é que ela é, tenho que introduzir aqui uma nova incógnita, e uma ordenada que é 0, porque já dissemos que calha-se em cima do eixo do X. Portanto, qual é o meu objetivo? Mostrar que para qualquer que seja a abscissa dos pontos P e Q, ou seja, para qualquer valor de A área do triângulo é igual a K, o triângulo PQR. Eu vou sombrear aqui o triângulo de que estamos a falar, é este triângulo aqui. Então pensem o seguinte, nós já sabemos que a derivada nos dá o declive da reta tangente. Então, por exemplo, para a reta S, se eu fizer a derivada da função f, a função derivada vai nos dar o declive daquela reta, que se substituir o x por a, naturalmente. A função derivada f' de x é a derivada de uma divisão. Então, k sobre x, a sua derivada será menos k sobre x quadrado, ok? Isto é a função derivada. Se no lugar do x eu colocar a, o que eu vou obter é o declive da reta S, ok? Então, o declive de S
é vir à derivada e substituir o x lá abscissa do ponto P, que é o A. Então, temos aqui o declive da S, ok? Ora, para além da derivada como forma de obter o declive da reta S, temos outra forma possível, que é pegando nas coordenadas de dois pontos, neste caso do P e do R, ok? Nós sabemos que um declive será a subtração das ordenadas, o y do P menos o y do R, a dividir pelo x do P menos o x do R. E se eu fizer isso, o que eu vou obter será, ora, y do P menos o y do R ficará k sobre A menos 0, não preciso de colocar, A menos B. E se isto é o declive, menos k sobre A quadrado também é o declive. Então temos aqui uma equação, ok? Vamos trabalhar esta equação para ver onde é que ela nos leva. Ora, produtos cruzados, este vezes este é igual a este vezes este. Isso dará k sobre A vezes A quadrado é igual a menos B vezes menos k. Vamos aqui a algumas simplificações. Este quadrado corta com este A e vai então ficar AK. É igual a, distributiva aqui fica menos AK mais BK. Temos K em todas as parcelas a multiplicar. Vamos cortar. Então, o que é que sobrou? Sobrou A é igual a menos A mais B. Ou seja, o B é igual a 2A. Então, neste momento, eu já sei que, se eu for aqui às coordenadas do R, na verdade, isto não é B0, isto é 2A0. Então, eu já vou conseguir ter a altura do triângulo, que eu vou marcar aqui a outra cor. Vou marcar aqui a verde. Esta altura tem que ser 2A, que é a abscissa do R, menos A, que é a abscissa do P. Então, a altura é A, ok? E a base vai ser 2 vezes a ordenada do ponto P, que era K sobre A. Então, será 2K sobre A base do triângulo. Então, vamos agora fazer a área do triângulo. Então, a área do triângulo é a base, que é 2K sobre A, vezes a altura, que é A dividir por 2. Estes aqui podem cortar, os A's, ou seja, fica 2K sobre 2 e os dois também podem cortar e vai dar K, que era aquilo que nós queríamos mostrar. Portanto, independentemente da abscissa do ponto P e Q, a área daquele triângulo vai ser sempre K, ok? Então, isto foi o exame de segunda fase que tivemos este ano. Teve algumas perguntas acessíveis, nomeadamente a das assíntotas, a da monotonia, a escolha múltipla da combinatória também achei acessível, a escolha múltipla da geometria também, mas efetivamente estes dois últimos exercícios eram puxados. Então acho que foi um exame equilibrado, se calhar não muito favorável para quem procurava melhorias de notas, porque relativamente à primeira fase não considero que seja propriamente mais fácil. Mas então é isto, está aqui a resolução. Espero que vos seja útil e até breve. Obrigada por assistirem.